Olá, amigo telespectador da Rede de TV Mais, TV Arte HD. Vamos às principais manchetes do dia. Reconstituição da morte da advogada Annick Erdi passou por Petrópolis e Teresópolis. Preso em município da região dos Lagos, suspeito de chefiar facção do tráfico no estado de Minas Gerais. As cidades de Petrópolis e Niterói terão o segundo turno das eleições neste domingo. A agricultura brasileira retoma otimismo para a safra deste ano após a volta das chuvas em regiões agrícolas. E você acompanha ainda as notícias locais dos municípios de cobertura da nossa emissora, a previsão do tempo e, como já falamos, notícias do Brasil e do mundo. Está no ar o Plantão de Notícias. Meu amigo Antônio Alexandre, nós iniciamos a edição de hoje trazendo imagens da reprodução simulada dos últimos momentos da advogada Annick Peixoto Erdi. Ela foi encontrada morta em Teresópolis após o assassino, confesso, Lorival Fadiga, ter afirmado à polícia onde teria enterrado o corpo. Nesta quarta-feira, dia 23, a Polícia Civil realizou a simulação dos últimos passos da vítima e o Lorival Fadiga chegou ao primeiro local, que foi o shopping onde eles tiveram o primeiro encontro, por volta das 9 horas da manhã. Já a segunda parte da reprodução aconteceu em um motel no distrito de Itaipava, tudo isso em Petrópolis. Segundo Lorival, foi nesse motel que ele teria matado a vítima, depois enrolado o corpo e levado para Teresópolis, para a garagem da sua residência, onde ele enterrou e concretou o local onde foi colocado o corpo de Annick Erdi. As imagens foram feitas pela repórter Andréia Brito, que estará participando do programa Cidade Agora, na TV Cidade Canal 9, trazendo mais detalhes, e nós também estaremos em breve reproduzindo aqui no jornalismo da TV Arte HD Rede TV+, outras informações do caso. Vamos trazer agora outra ocorrência policial, a prisão de um homem apontado como líder de organização criminosa no estado de Minas Gerais e foi encontrado em um condomínio de luxo em São Pedro da Aldeia. Ilo Corolano dos Santos Júnior estava foragido da justiça desde 2020 e sua prisão aconteceu na manhã desta terça-feira numa operação conjunta da Polícia Civil do Rio de Janeiro e também de Minas Gerais. Policiais militares e policiais rodoviários federais também participaram da operação. O suspeito morava na cidade de Coronel Fabriciano, em Minas Gerais, e é apontado como líder de organização criminosa em toda a região do Vale do Aço, no estado vizinho, também como mentor de homicídios relacionados ao tráfico na região. Ele estava escondido na região dos Lagos e levava uma vida de luxo em condomínios de alto padrão. Antônio Alexandre, agora nós vamos trazer notícias do país e do mundo, começando pelo Brasil, que pode chegar ao ano de 2050 com cerca de 80% a menos nas emissões de gases do efeito estufa. É o que mostra um estudo da Rede Observatório do Clima, organização que propõe soluções para o futuro do setor energético no país. Crescer sem poluir. Esse cenário é viável para o Observatório do Clima, que lançou hoje um estudo sobre o setor energético do país. A organização propõe uma série de medidas que torna possível, em 26 anos, atender à demanda de energia com um crescimento econômico médio de 2,1% ao ano. E mais, fazer a transição para um cenário de baixo carbono. O Brasil ele tem condições de liderar um processo de descarbonização. Nós não estamos falando em eliminar o petróleo amanhã, mas estamos falando de ter realmente propostas claras de redução da produção, de voltar essa produção para a demanda interna, de encontrar outras opções para a geração de riqueza que não seja
a expansão da produção de combustíveis fósseis. Então, é uma mudança. A matriz energética é o conjunto de fontes de energia utilizadas para atender a demanda de um país e podem ser renováveis, como hidrelétricas, ou não renováveis, como o petróleo. Quando se fala de eletricidade, o Brasil já conta com uma produção majoritariamente limpa. Nossa energia vem principalmente das usinas hidrelétricas e da geração eólica, solar e por biomassa. A gente tem assim, mais ou menos 45, 50% hidrelétrica e 1/3 da matriz é eólica e solar, justamente porque solar a gente está incluindo a geração distribuída, que é a energia solar nos telhados. É sair desses 33 e aumentar aí mais ainda. Na indústria e na agropecuária, a sugestão é aumentar o uso da eletricidade e da biomassa em substituição aos combustíveis poluentes. Já no setor de transportes, um dos principais emissores de gases do efeito estufa, a situação só vai começar a mudar com o aumento da eficiência, eletrificação e uso do biodiesel. Então, o nosso modelo, ele considera, por exemplo, que o transporte de passageiros é um dos setores que mais pode reduzir emissões. Mas, por outro lado, mais pode dar acesso às pessoas. Como a gente vai fazer isso? Com mais transporte coletivo, mais transporte ativo, mais transporte por bicicleta, por exemplo. E com isso, com o transporte coletivo, mais pessoas podem usar o transporte, mas por pessoa transportada, emitir muito menos que se cada um tivesse um carro. A chegada das chuvas em algumas regiões agrícolas do país trouxe um respiro aos produtores rurais, após um período de estiagem que causou prejuízos e incertezas. Confira mais na reportagem da TV Cultura. Demorou, mas a chuva veio, em especial no centro-oeste do país, e trouxe de volta a esperança às lavouras. Depois de encarar a seca mais severa desde 1950, segundo o CEMADEM, órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia, produtores já se mobilizam para plantar a soja. Trabalho que tem que terminar em poucas semanas. Germinou bonito, olha o tamanho do ferrão da bicha. 3 dias depois da chuva, 2 dias praticamente depois da chuva, olha o tamanho do ferrão. As semeadeiras já entraram em ação e há bons motivos para o otimismo. A primeira estimativa da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, do Ministério da Agricultura, para a recém-iniciada temporada agrícola, prevê recorde na produção de grãos. Mais de 322 milhões de toneladas. O crescimento em relação à colheita anterior é superior a 8%. A metade disso virá da soja, serão 166 milhões de toneladas. A expectativa é de aumento de quase 13% na produção. O Brasil é o maior produtor e maior exportador global da oleaginosa, usada tanto na indústria de alimentos quanto na pecuária como ração. No milho, serão quase 120 toneladas, alta de 3,5%. O grande destaque daqueles produtos da cesta básica é justamente o arroz, tá? A Conab está fazendo uma projeção de mais de 12 milhões de toneladas para a nossa próxima safra de arroz. É mais do que suficiente para abastecer o mercado interno, na realidade, provavelmente vai gerar um excedente exportável. Os prognósticos são bons, mas o clima daqui em diante ainda é uma incógnita e mantém os produtores apreensivos. Algumas previsões indicam que as chuvas, tão necessárias para o desenvolvimento das lavouras, podem seguir irregulares nos próximos meses. Embora o ponto de partida seja muito bom, seja uma safra recorde, a maior parte dessa produção a gente não jogou nem a primeira sementinha ainda no solo. Tem muita coisa ainda para acontecer. Ainda seguindo sobre questão ambiental, na COP16, a conferência sobre biodiversidade em Cali, na Colômbia, a preocupação com o clima segue em alta. Confira. O foco desta terça-feira foi apresentar soluções para que as mudanças climáticas não destruam ainda mais a biodiversidade mundial. A necessidade de conscientização dos problemas ambientais globais é cada vez mais urgente. Um estudo do Instituto Potsdam sobre o impacto climático indica que a Terra já pode ter ultrapassado 7 de 9 limites de recursos planetários, chegando próxima ao ponto de não retorno. E em comum a quase todos eles, o aquecimento global. O uso indevido da terra, com o aumento do desmatamento e a conversão de ecossistemas naturais em áreas agrícolas ou urbanas,
As mudanças climáticas, ligadas ao aumento da temperatura do planeta devido à alta emissão de gases do efeito estufa, a biodiversidade afetada por conta da extinção de várias espécies, causada pela degradação de seus habitats naturais, o ciclo irregular do nitrogênio e do fósforo, nutrientes muito utilizados em agrotóxicos e fertilizantes, que estão afetando a qualidade da água e também das árvores, o uso excessivo de água doce, que já atinge níveis críticos em certos locais por conta da alta demanda, e a poluição por microplásticos, principalmente nos oceanos. Segundo o estudo, o planeta também está próximo do limite na acidez dos oceanos, que absorvem uma grande quantidade de gás carbônico da atmosfera, desregulando a vida marinha e prejudicando diversas espécies. Em níveis ainda seguros, estão apenas a manutenção da camada de ozônio e o controle de aerossóis na atmosfera, como fuligem e poeira, devido a um esforço global. Existe uma lacuna muito grande entre essa emergência toda e o que na prática vem sendo feito, inclusive do ponto de vista de mobilização de recursos. Em geral, o que sai como resultado é o mínimo denominador comum. Então, o nível de ambição ainda é muito aquém frente a esse nível de emergência pela qual a gente passa. Vamos trazer agora um resumo de assuntos debatidos e votados nesta terça e quarta-feira no plenário da Assembleia Legislativa do Estado. Nesta terça-feira foi discutido o projeto que altera a lei do bilhete único para transportes intermunicipais no estado do Rio, sancionada em 2009. A proposta da deputada Marta Rocha permite ao usuário do Vale Transporte utilizar os créditos remanescentes do cartão, mesmo após atingir o limite diário de 3 viagens por trecho de ida e volta. O texto retorna à pauta para a segunda discussão. A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga casos de embarcações abandonadas no litoral do estado do Rio vai ser prorrogada. Os parlamentares pedem mais 60 dias para ouvir representantes de órgãos envolvidos e elaborar o relatório final da comissão. O Rio pode ganhar uma campanha de divulgação e conscientização sobre a importância das feiras científicas escolares e universitárias. A iniciativa da deputada Élica Takimoto e do deputado Vitor Júnior tem o objetivo de ampliar o conhecimento para a sociedade civil, comunidade escolar, gestores públicos e demais agentes envolvidos na área da educação sobre a relevância desses eventos para fomentar as potencialidades científicas e tecnológicas do Estado. O texto retorna à pauta para a segunda discussão. Pode ser criado no Rio o Sistema Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, articulado ao Sistema Nacional com o objetivo de enfrentar os efeitos das mudanças climáticas relacionadas ao aumento das queimadas. O sistema deve eliminar focos de incêndio, reduzir emissões de gases de efeito estufa, proteger áreas com vegetação nativa e conscientizar a sociedade sobre os riscos do emprego inadequado do fogo. A proposta do deputado Carlos Mink prevê ainda que o sistema seja articulado com diversos órgãos como o Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental Militar, IBAMA e INEA, para ajudar na detecção, prevenção e combate aos incêndios florestais. A proposta retorna para a segunda discussão. O projeto do deputado Sérgio Fernandes prevê a criação de um portal da transparência na internet com informações sobre a execução orçamentária e financeira dos recursos do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação. O portal deve ser atualizado mensalmente com detalhamento da receita e aplicação dos valores. A proposta recebeu 3 emendas e retorna às comissões. Pode ser criado o programa Alerta Escolar na rede pública estadual de ensino. A ideia é acionar com rapidez os órgãos competentes de saúde, segurança e de resgate em situações de risco. O alerta escolar deve ser acionado por um agente da unidade de ensino quando forem constatadas situações de perigo, como tiroteio, invasão, tráfico de drogas ou incêndios. A proposta da deputada Tia Ju recebeu 3 emendas e retorna às comissões. A lei de 2013, que trata do gerenciamento de resíduos sólidos hospitalares no estado, pode ser alterada. A nova proposta prevê uma série de modificações para aprimoramento do texto, que passa a tratar de resíduos sólidos de serviços de saúde, nome técnico utilizado por lei federal.
O projeto detalha também como deve ser feito o descarte do material infectante a partir da resolução da Anvisa, de forma a minimizar o impacto ao meio ambiente e garantir a segurança dos profissionais que atuam nos serviços de saúde e de limpeza urbana. O texto dos deputados Samuel Malafaia, Márcio Canella, Átila Nunes, Luiz Paulo, André Correia e Carlos Mink precisa passar por mais uma votação no plenário. Nesta quarta-feira foi discutido o projeto que reserva vagas de trabalho nas obras públicas estaduais para pessoas em situação de rua que estejam sendo atendidas pela Secretaria de Assistência Social. De acordo com o texto do deputado Samuel Malafaia e dos ex-deputados Valdec Carneiro e Tânia Rodrigues, 2% das vagas em obras que gerem mais de 20 postos de trabalho devem ser destinados para pessoas em situação de rua. A proposta aprovada em segunda discussão segue agora para sanção ou veto do governador. Pode ser criada no Estado uma campanha educacional de prevenção e informações sobre as doenças infecto-contagiosas transmitidas por animais. A campanha deve alertar sobre os malefícios da contaminação para a saúde humana e propor formas de prevenção de zoonoses. O projeto foi elaborado por um estudante de Cardoso Moreira, município do Norte Fluminense, que participou da 13ª edição do Parlamento Juvenil na Alerj. A proposta ainda retorna à pauta para mais uma votação. As delegacias de crimes raciais e delitos de intolerância religiosa podem ganhar uma nova atribuição, a de atuar também nos casos de crime contra pessoas com deficiência. O projeto do deputado Fred Pacheco foi aprovado e retorna à pauta para mais uma votação. Falar novamente sobre os municípios e destacar 2 eventos que prometem movimentar em breve a cidade de Guapimirim. Um deles será já no próximo dia 9 de novembro, o Festival de Chopp, chegando à sua 26ª edição. O evento se tornou uma tradição local e acontecerá na Rua da Maçonaria, número 9, no bairro Jequitibá, organizado pela loja maçônica ARB Dedo de Deus. Já no mês de dezembro, o destaque será o Guapanime 2024. O evento estará sendo realizado com competições de cosplay, concurso de K-pop, torneio de games, entre outras atrações. E vale lembrar que terá também a Arena Guapi Star Games. Bom, confirmada a participação de Fabiano Silva, mais conhecido como Timerman, o super-herói brasileiro que promete interagir com o público e inspirar os participantes com a sua história. E vamos agora à previsão do tempo. Nessa última quarta-feira, a área de baixa pressão que atuava sobre o Rio Grande do Sul começou a se deslocar para alto mar. E nessa quinta-feira, o sistema se aprofunda, dando origem a um novo ciclone extratropical. Nós temos atenção voltada durante toda a quinta-feira para a intensificação dos ventos. Esse ciclone também vai dar origem a uma frente fria. Sistema que vai gerar grande impacto, especialmente no Rio Grande do Sul. A situação é de alerta, perigo para condição de tempo severo, fortes rajadas de vento que podem até ultrapassar os 100 km por hora. Isso porque durante o processo de formação da frente fria, nós temos o contraste do ar quente com o ar mais frio. Isso pode gerar nuvens bem carregadas, formação até mesmo de linhas de instabilidades. A tendência é que durante a sexta-feira o ciclone comece a se afastar mais para alto mar. Só que a atenção já fica redobrada para a frente fria, que deve seguir se deslocando sobre áreas do sul e do sudeste do Brasil, aumentando até mesmo a condição para chuva em São Paulo, Mato Grosso do Sul, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro até o final de semana. O potencial de temporal fica concentrado nessa quinta-feira ainda em estados do centro e sul do Brasil. Nas áreas em amarelo no mapa, que inclui o litoral de Santa Catarina, do Paraná, o extremo sul de São Paulo e até mesmo a cidade do Rio de Janeiro, temos chance para chuva forte e até com ocorrência de raios. Bom, e teremos eleições no próximo domingo, dia 27, em 2 municípios do estado do Rio de Janeiro.
A disputa pela Prefeitura de Petrópolis estará acontecendo entre Ingo Rames, candidato do PP, e Yuri Moura, candidato do PSOL. No primeiro turno, Rames conseguiu quase os 50%, mais um, para terminar a briga ainda na primeira etapa, vamos dizer assim. Ficou com 49,96% dos votos válidos. O candidato Yuri do PSOL teve 17,77%, pouco à frente do prefeito atual, Rubens Bontempo, que terminou em terceiro lugar com apenas 17,23% dos votos. Outro município do estado que terá disputa de segundo turno é Niterói, onde Rodrigo Neves, ex-prefeito e concorrendo pelo PDT, também chegou muito perto de encerrar a disputa ainda no primeiro turno. Ele teve 48,47% dos votos. Já o segundo colocado, o deputado federal Carlos Jordi, do PL, somou 35,59% dos votos. Ambos estarão disputando a eleição no domingo, dia 27. Vale lembrar que no primeiro turno concorreram ainda Thalíria Petroni, do PSOL, Bruno Lessa, do Podemos, Daniele Borner, do PSTU, Alessandra Marques, do PCD e Guilherme Bussinger, do MDB. Chegou a ser anunciado o segundo turno em São João de Meriti, mais uma ação do Partido Republicanos, do primeiro colocado, Léo Vieira, anulou os votos da chapa do candidato professor Josiel, do DC, que teve o pedido de registro de candidatura negado devido ao indeferimento do registro do candidato a vice, Felipe Juventude. Com a anulação dos votos do DC, o candidato Léo Vieira ganhou no primeiro turno. E assim, apenas Niterói e Petrópolis foram para o segundo turno. Na sequência, você confere um vídeo do Tribunal Superior Eleitoral com dicas para quem não votou no primeiro turno. Eu não votei e nem justifiquei a minha ausência no primeiro turno. Posso votar no segundo? Pode sim. Uma coisa não impede a outra, mas atenção, o voto no segundo turno não substitui a justificativa eleitoral. Assim, quem não votou no primeiro turno deve justificar a ausência. Para quem está no Brasil, o prazo é de 60 dias após as eleições. Para quem está no exterior, esse prazo é de 30 dias depois da volta ao Brasil. Então é isso. Outra aqui, ó. É só justificar ou tem que pagar a multa também? Teteia, a multa só é gerada caso a eleitora ou o eleitor não justifique no prazo que eu falei ali. E eu ainda posso ver as propostas das minhas candidatas ou candidatos? Boa pergunta, Teteia. É sua? Você pode ver as propostas no divulgacandicontas.tse.jus.br. Dá para selecionar por estado, município, cargo e aí é só pesquisar a candidata ou o candidato pela região do país que você quer saber. Mas não é todo mundo que vai às urnas não, viu? Só terá segundo turno em 51 municípios. E é só para escolha de prefeitas ou prefeitos. Outra aqui, ó. Dia, hora e local do segundo turno. Vamos lá. 27 de outubro, das 8 às 17 horas, horário de Brasília. Local de votação, gente, dá para saber pelo site do TSE ou pelo aplicativo e-Título. E qual documento preciso apresentar para votar? Se no seu aplicativo e-Título tiver a sua foto, serve de documento para se identificar na sessão. Se não tiver sua foto, precisa levar um outro documento oficial com foto. Aí vai. Carteira de motorista, identidade, passaporte, carteira de trabalho. Votar é escolher o futuro da sua cidade. Bom, e para chegarmos ao fim dessa edição, meu amigo Antônio Alexandre, vamos destacar o Botafogo e a super goleada de 5-0 em cima do Peñarol pela primeira partida das semifinais da Libertadores.
tudo leva a crer que teremos uma final brasileira entre o Fogão e o Atlético Mineiro, que no outro jogo, também no jogo de ida, venceu o River Plate da Argentina por 3-0. Bom, no Esporte Mais desse final de semana, nós iremos trazer mais detalhes sobre a Libertadores e também Sul-Americana, Brasileirão, esporte nas cidades e os clubes menores do Rio. Então fique ligado também no Esporte Mais a partir desta sexta-feira. E um grande abraço, meu amigo Antônio Alexandre. E assim nós vamos terminando mais uma edição do Plantão de Notícias, agradecendo a todos vocês que nos acompanham através das redes sociais e do canal 57 da Sumicity. Nós agradecemos a sua audiência, agradecemos também a nossa equipe pelo trabalho desenvolvido no nosso telejornalismo e nos despedimos até a próxima edição. Muito obrigado e até lá. Bem-vindo a Teresópolis. Primeiro lugar no Prefeito Empreendedor Sebrae 2022 e primeiro lugar no ranking Cidades Empreendedoras Sebrae Rio de Janeiro 2019. Com área de 773.338 km², 185.820 habitantes, PIB de 5,3 bilhões de reais, PIB per capita de mais de 29 mil reais, IDHM de 0,730. Localização privilegiada. Capital nacional do montanhismo. Capital nacional do lúpulo. Sede da maior empresa de tecnologia do estado. A segunda maior feira de artesanato do país. Primeiro lugar em agricultura e responsável por 90% da produção de hortaliças de todo o estado do Rio de Janeiro. Com mais de 5.000 agricultores familiares e produtores rurais. Estrutura pronta para o seu destino turístico. Calendário de eventos anuais consolidado. Polo de educação, pública e privada, empreendedora e inovadora. A cidade mais segura do estado do Rio de Janeiro. Setor imobiliário em grande expansão. Incentivos públicos. Para indústrias, redução do ICMS de 21% para 3%. E tem autonomia para incentivos fiscais. Teresópolis está pronta para você investir, morar e ser feliz. Invista em Terê. Prefeitura de Teresópolis.